Olá, bom dia a todos. Ou boa tarde, se essa aula estiver sendo transmitida depois do almoço. Então, dando prosseguimento, nós vamos falar sobre a terceira parte, né? Se vocês se lembrarem, eu dividi esse assunto do movimento harmônico simples em 3 partes. Na primeira parte, eu simplesmente falei sobre a sua origem, digamos assim, sua origem física, né? Que tipo de relações, de interações, ou como a interação física produz um movimento harmônico. Nós vimos então que o movimento harmônico ele é sempre produzido por uma força restauradora. E mais do que isso, essa força ela tem que ser linear com o deslocamento. Então, por exemplo, na primeira parte nós falamos sobre a força do tipo elástica, né? Ou a chamada lei de Hooke. Então essa força atuando, ou sempre que uma força qualquer, de qualquer forma matemática, puder ser aproximada por ela, eu peço para vocês relembrarem a nossa chamada aproximação parabólica. O que é aproximação parabólica? Qualquer força pode ser que varie, qualquer força, não qualquer força, mas determinadas forças podem, numa determinada região, serem aproximadas por uma força restauradora. Quando isso acontece, então, isso dá origem ao movimento harmônico, à oscilação. Nós vimos, em particular, na primeira parte, como isso ocorre no chamado movimento de Arfagem. Vimos que a origem dele, que a interação que pode ser aproximada por uma interação restauradora, nesse caso, era a diferença entre o empuxo e o peso. Um pouquinho, um tantinho que sobre de um ou sobre do outro pode ser aproximado por uma força linear. Isso dá origem à oscilação vertical do navio. Vimos na segunda parte que também isso pode ocorrer para movimentos giratórios, né, rotatórios, que é o caso dos pêndulos, e que também um movimento do navio em relação a essa oscilação em torno do eixo transversal, que nós chamamos de roll, né, ou de balanço, também podia ser pensado como um movimento pendular. Eu não mencionei o movimento de pitch, né, que seria a oscilação do navio em torno desse eixo aqui transversal. Mas vocês podem pesquisar por conta própria e ver que ele também é muito semelhante. A origem física dele é muito semelhante ao caso do movimento de balanço. Beleza? Então, nessa terceira parte, nós vamos falar um pouco sobre superposição de movimentos harmônicos, né? Nós vamos ver como que dois movimentos harmônicos podem se sobrepor e o que resulta disso. Por que isso é importante? Porque nós vamos falar muito sobre vibração no navio daqui a algumas aulas. Vamos falar sobre ondas. Então, é importante nós termos em mente esse tipo de conhecimento, esse tipo de contexto também. Tá certo?
Então vamos lá, hoje nossa aula vai dar uma breve introdução. Vamos mencionar um movimento circular uniforme como uma forma de enxergar as oscilações e vamos falar também sobre a superposição das oscilações em si. Ok, senhores? Também eu vou mostrar alguns vídeos que eu acho bastante instrutivos mais para o final da aula, tá certo? Então vamos lá, olha essa figura. Se vocês olharem bem, vocês vão perceber que do lado esquerdo você tem um movimento circular uniforme, MCU, que nada mais é que um vetor girando, nesse caso, em particular no sentido anti-horário. Agora, se vocês pegarem esse vetor que está girando e olharem só para a componente vertical dele, certo? Que nós chamamos de projeção, vocês verão então que essa projeção do movimento circular ela resulta no movimento oscilatório. Tá legal? O que é a projeção? A projeção é uma espécie de sombra ao longo de um determinado eixo. Vocês devem ter falado muito sobre isso em matemática, cálculo, não sei qual disciplina, mas certamente vocês, e certamente comigo em Física 1, falamos também em relação a vetores e projeção de vetores. Então esse é um conhecimento que nós assumimos que vocês já possuem. Ok? Bom, então como que o movimento circular uniforme ele pode ser pensado? Olhem para cá, para essa figura. Aqui nós temos três vetores, um vetor preto, um vetor laranja e um vetor amarelo. O vetor preto representa o vetor posição de uma partícula que está descrevendo um movimento circular uniforme ao longo do tempo. O vetor R, certo? É aquele vetor que estava girando na primeira figura. O vetor laranja é o vetor velocidade dessa partícula. Se vocês lembrarem bem da cinemática, vocês vão perceber que a velocidade ela é sempre tangencial à trajetória. Em qualquer movimento, em qualquer caso, não precisa ser um movimento circular uniforme. Em todo e qualquer movimento, se você pegar a trajetória daquele movimento e escolher qualquer ponto, naquele ponto a velocidade da partícula ela sempre vai ser tangencial àquela trajetória. E aqui nós vimos o vetor amarelo, que é a aceleração, certo? Nesse caso aí, a aceleração, nesse caso aqui, já diz respeito a esse caso específico do movimento circular uniforme. Se vocês olharem, essa aceleração, esse vetor amarelo, ele está sempre apontando para o centro. Não à toa, essa aceleração é chamada aceleração centrípeta, porque centrípeta dá exatamente essa ideia de um vetor que aponta sempre para o centro, em torno do qual o corpo está girando. Tá certo? Agora, se vocês olharem esse vetor, esses três vetores, vocês vão ver algo interessante. Perceber algo interessante. O vetor A e o vetor R, eles estão contrários, eles são opostos. Tá certo? Um está apontando para fora e o outro para dentro.
em termos do sentido, mas em termos da direção, ela é sempre a mesma. Direção do vetor R e a direção do vetor A. Ao passo que o vetor V, ele é perpendicular aos outros dois. Tá certo? Ou seja, ele faz um ângulo de 90 graus em relação aos outros dois. Podemos dizer também que eles estão em quadratura, que o vetor V está em quadratura com esses outros dois vetores. Tá certo? Então, olha o seguinte. Quando nós fazemos, então, como nós falamos, o movimento de oscilação ele pode ser pensado, movimento de oscilação pode ser pensado como a projeção do movimento circular. Então, se vocês olharem, a projeção desse vetor R, né, que está girando, se ele está girando, significa que o ângulo que ele faz, com qualquer direção, esse ângulo está mudando, certo? Ao longo do tempo. Porque esse vetor aqui está girando. E como que varia esse ângulo? Varia dessa forma. Ó. Ele tem uma velocidade angular e passa o tempo t. Se ele está girando com velocidade angular constante, então esse ômega aqui é constante. Se eu multiplicar ômega por t, eu tenho então a velocidade com que esse ângulo aqui, a velocidade angular desse vetor aqui, com que ele gira, ou de uma partícula que esteja aqui descrevendo esse movimento. Só que, além disso, existe também uma constante de fase. Se vocês lembrarem da cinemática básica, vocês vão ver aquela fórmula do sorvete, né? S igual a S0 mais VT. No caso angular, seria θ, ou φ, igual a φ0 mais ômega t. Então, isso aqui seria o nosso φ0, que nesse contexto aqui eu chamei de φ, mas é uma posição angular inicial, tá certo? Então, como é uma projeção, qual é a projeção ao longo do eixo x aqui, nesse caso? É o cosseno, é a componente cosseno desse vetor aqui R, tá certo? Então, a posição pode ser descrita por essa fórmula matemática que não é nada diferente do que nós vimos há 2 aulas atrás. Agora, o vetor velocidade, como eu disse, ele está em quadratura. É interessante que, quando o vetor está em quadratura com outro, acontece algo interessante do ponto de vista geométrico. Acontece que eles estão defasados de π sobre 2. Dois vetores que estão em quadraturas estão defasados de π sobre 2, ou de 90 graus. O que é π sobre 2? Π sobre 2 é 90 graus em radianos, né? Então, em graus é 90 graus, em radianos, π sobre 2. E se vocês olharem bem, o seno aqui, então, a velocidade ela é descrita por um seno. Eu poderia muito bem, em vez de colocar esse seno aqui, colocar cosseno de ômega t mais φ mais π sobre 2. Visto que cosseno de qualquer ângulo é igual a seno daquele ângulo mais π sobre 2. Tá certo? Agora, uma outra forma de ver isso é o seguinte. Se você derivar o x, né? Qual é a derivada de x? V é igual a dx dt, que é igual a derivada disso aqui, dt. Quando eu derivo, sai esse ômega para fora, derivada de cosseno é menos seno, e exatamente o que estava aqui dentro também sai para fora, pela regra da cadeia, fica esse ômega aqui. E um sinal negativo. Isso é matemática. Fisicamente, vocês vejam então que quando o movimento está vindo, a posição está vindo para cá, a velocidade está indo para lá. Tá certo? Um raciocínio semelhante pode ser aplicado à aceleração, mas no caso da aceleração, notem que ela tem a mesma direção que R. Ou seja, ela não está em quadratura, mas ela está defasada de 180 graus, correto? Em relação à posição.
Então significa que esse cosseno aqui vai ser o mesmo para os dois. Com qual diferença? Que no caso da aceleração eu adiciono um sinal negativo. Tá certo? Então a aceleração centrípeta sempre vai ser menos a posição em termos da direção, em termos, desculpa, do sentido. E o módulo? O módulo, se eu derivar de novo, V para obter A, esse seno vai voltar a ser cosseno, derivar de seno é cosseno, vai continuar esse menos, que já tinha daqui do V, e vai sair mais um ômega aqui. Eu recomendo os senhores a fazerem essa conta, que é totalmente trivial, totalmente simples. Então, esse termo que vai aparecer na frente de todas essas três grandezas cinemáticas, vai ser a sua amplitude. Quem vai ser a amplitude da posição? O nosso A, que nós já havíamos definido como amplitude. Quem vai ser a amplitude da velocidade? Vai ser o A multiplicado pela velocidade angular, tá certo? Ou pela frequência angular, desculpa. E a aceleração vai ser o A multiplicado pelo quadrado da frequência angular. Aqui abaixo eu plotei esses gráficos usando o programa Matemática e espero que esteja bem visível aí para vocês, né? F, na verdade, é o nosso R de T, eu chamei aqui de F, não sei porquê, é o azul, tá certo? Então, esse movimento aqui. A velocidade é esse vermelho, essa função vermelha aqui. Então, nota o seguinte, quando a posição, que eu chamei de F, é um máximo ou um mínimo, tá? Menos A aqui, mais A aqui, menos A, mais A, menos A. Sempre que ela passa por um desses pontos, olha o que acontece, olha o que ocorre. A velocidade, ela é nula, ela é zero. Olhem para a função vermelha, certo? Vocês conseguem ver isso aqui? Então vamos ver se a gente faz um exercício mental agora. Imagina que esse R esteja aqui. Quando o R está aqui, significa que ele está na posição mais A. Quando ele passa para o outro lado, ele está na posição menos A. Agora olhe para a velocidade. Quando a partícula está aqui, a velocidade ela está aqui. Então ela está totalmente na vertical. Qual é a projeção ortogonal de um vetor que está na vertical? É zero. Então, sempre que a oscilação está no máximo ou no mínimo, a sua velocidade é zero. Em relação à aceleração, como a velocidade, tem uma amplitude diferente, dada por esse fator aqui, né? Porém, a aceleração ela está em oposição de fase com a aceleração está em oposição de fase com a posição. Então, quando a posição é o mínimo, a aceleração é o máximo. Quando a posição é o máximo, a aceleração é o mínimo. Olhe para cá. A menos, claro, de uma diferença de amplitude. Mas o mínimo da posição é o máximo da aceleração. O máximo da posição é o mínimo da aceleração. Em relação... Isso porque elas estão em oposição de fase. A velocidade, como está em quadratura, significa que o máximo ou o mínimo da posição, e também isso vale para a aceleração, é quando a velocidade está passando pelo zero. Ou seja, qualquer ponto em que a partícula esteja parada, a aceleração é o máximo, em módulo é máxima, e a posição também. Ok? Então, vamos agora falar sobre a sobreposição das oscilações. Vamos sempre falar, por questões de escopo e de simplicidade, em movimentos
em oscilações que estejam ocorrendo na mesma direção. Isso está longe de ser um fato corriqueiro, ou desculpa, um fato geral, né? Não é geral. Em geral, você tem movimentos em oscilações ao longo de diversas direções que podem se sobrepor. Mas, para fins didáticos, para fins do escopo desse curso, vamos apenas falar de movimentos que estejam ao longo da mesma direção, certo? Bom, o primeiro caso deles, então, é quando os movimentos eles têm a mesma frequência. Os movimentos que estão na mesma direção têm a mesma frequência, tá certo? O que vai diferi-los? Somente uma constante de fase, ou seja, estão um pouco, são duas oscilações que estão um pouco defasadas uma da outra, certo? Aqui, obviamente, eu peguei umas figuras que demonstram como a gente pode fazer uma soma geométrica dessas oscilações. Como cada uma tem uma fase, significa que o vetor 1, x1, né, enquanto ele está nessa posição aqui, o outro está um pouco defasado, está alguma coisa defasado, o vetor x2, em relação a ele. Então, se nós encararmos essas duas funções do tempo, posições em função do tempo, como vetores, como a gente havia visto no começo da aula, nós podemos então perceber que a gente pode fazer uma soma geométrica. E fazendo essa soma geométrica, nós temos esse movimento aqui, ó, resultante. A cosseno de ômega t mais uma outra fase, que eu chamei de φ1 mais beta. Onde, pela lei dos cossenos, obviamente, né? Quando que a gente usa a lei dos cossenos? Quando a gente quer obter o módulo de dois vetores não colineares. Então, fazendo isso, nós obtemos o módulo desse vetor resultante, A, e a fase desse vetor resultante, dada por essa expressão. Aqui nesse slide, eu peço para vocês mostrarem, mas não se preocupem, quem não quiser fazer essa conta, não se preocupe com isso, tá? Estou mostrando para vocês como é. Quem quiser se interessar em fazer, fique à vontade, tá certo? Então, aqui eu plotei. Esse exercício eu gostaria que vocês fizessem, tá legal? Aqui eu plotei o vetor resultante. Eu não sei, aqui eu deixei nessa figura da direita, eu deixei bem clarinho os dois vetores originais, x1 e x2. Eu não sei se aí vocês conseguem ver. E em preto, o resultado da soma deles. Tá certo? O que vocês podem observar aqui? O que tem as mais importantes para observar é que quando eu somo duas oscilações com a mesma frequência, independentemente do módulo e da fase delas, do módulo da amplitude e da fase delas, quando elas têm a mesma frequência, nesse caso aqui, coloquei 1,2, o movimento resultante também é uma oscilação, com outra fase e com outra amplitude, mas vai ser uma oscilação. Então, essa é o nosso primeiro caso. Movimentos, então, de mesma direção e mesma frequência, quando sobrepostos, o movimento resultante também é um movimento oscilatório. Tá certo? Então, eu gostaria que vocês fizessem, usando o slide anterior, que vocês obtivessem a amplitude e fase desse vetor preto aqui resultante, tá certo? Onde o vetor vermelho tem essa amplitude e essa fase, e o vetor azul, desculpa, e o vetor vermelho essa amplitude e essa fase. Beleza? Então fica esse exercício para vocês.
Agora, olha que interessante. Quando eu somo duas oscilações que possuam frequências diferentes, em princípio, o movimento resultante não é periódico. Então aqui, ó, eu somei o azul, tomara que vocês consigam enxergar, e o vermelho. Depois, inclusive, eu peço um feedback se vocês estão conseguindo enxergar. Eu deixei bem clarinho, mas eu posso modificar essa figura mais para frente. Mas porque eu quis ressaltar realmente a oscilação ou o movimento resultante, né? Deixei aqui em preto bem forte. Olha o seguinte, essas duas oscilações, vermelhas e azuis, cuja função é essa aqui, que tem frequências diferentes e amplitudes também diferentes. Nesse caso, eu acho que as amplitudes nem são diferentes, porque não importa aqui. Olha para esse movimento resultante. Ele não é periódico. O que isso significa? Em nenhum ponto que você pegue dessa função preta aqui vai ser reproduzido novamente. Eu nunca mais, por exemplo, vou ver esse ponto aqui. Ou, se eu voltar a vê-lo, eu nunca vou vê-lo em intervalos de tempo iguais. Pode ser que eu volte a vê-lo em algum momento, esse máximo aqui. Mas o seguinte não vai ter decorrido o mesmo intervalo de tempo. Quando isso acontece, então, significa que o movimento não é periódico. Tá certo? Então, para ficar claro, por que o movimento não é periódico? Porque essas duas frequências são diferentes e não existe uma relação entre elas. Tá certo? Agora eu vou passar para o próximo slide e vou mostrar para vocês a condição para que o movimento resultante seja periódico. A condição é essa. Ó. Para que exista um período, a razão entre as frequências desses dois movimentos harmônicos, ela tem que ser racional. Significa que quando eu dividir um pelo outro, tem que ser um inteiro dividido por outro. Certo? 3/4, 5/6, 7/9, 7/3, seja lá o que for. Isso tem que ser racional. Quando isso acontece, olha o que acontece. O movimento, não necessariamente, a oscilação vai ser bonitinha, como um movimento harmônico do tipo cosseno, mas ela vai ser periódica. Ou seja, em intervalos de tempos iguais, a função vai voltar a ter o mesmo valor. Então, por exemplo, essa função aqui tem esse período, tá certo? Se eu pegar daqui para cá, depois do mesmo intervalo de tempo passado, ela vai voltar a ter a mesma forma. Então, a condição, quando eu tenho frequências diferentes para que exista um período, é que a razão entre elas seja racional. Ok? Agora vem uma parte bastante interessante, que eu estava ansioso para chegar. O batimento. O fenômeno do batimento. Desculpem. Eu vou mostrar um vídeo para vocês bastante interessante. 2 vídeos. Mas antes, vamos discutir um pouco o que seria. Se eu somar duas oscilações, né, de amplitudes iguais, mas frequências diferentes, eu posso redefinir essas variáveis, ou seja, φ1 e φ2, por pura questão matemática, de traquejo matemático, de convenção matemática. Nada de novo inserido aí, nenhuma física nova. Mas se eu simplesmente renomear essas, ou estabelecer uma relação entre essas duas frequências, definindo uma frequência que eu vou chamar de ômega, com traço aqui, esqueci o nome desse traço, como ômega 1 mais ômega
2 dividido por 2, é uma média, como aquele traço de média, né? E um delta ômega como ômega 1 menos ômega 2, tá certo? Se eu simplesmente definir essas grandezas, eu posso pegar essa soma vai se transformar nesse, vai ser escrita assim, certo? Olha aqui, nada de novo, vocês podem acompanhar essa conta. Mas a gente pode usar uma identidade trigonométrica e transformar essa soma entre os dois movimentos num produto. Esse produto vai ter essa forma aqui, ó. 2A cosseno de meio de delta ômega t vezes cosseno de ômega com esse traço em cima vezes t. No que resulta esse produto? Em nada. Tá vendo essa figura? Não resulta nessa figura ainda. Só resulta nessa figura aqui caso a frequência ômega 1 e a frequência ômega 2 fiquem próximas. Nesse caso, e só nesse caso, o que vai acontecer? Como ômega 1 é próximo de ômega 2, significa que quando eu subtrair um do outro, eles vão ter... O resultado vai ser um número muito pequeno. Vamos supor, se ômega 1 for 100 e ômega 2 for 99, delta ômega vai ser 1. Porém, esse ômega médio aqui vai ser 100 mais 99 dividido por 2, que vai ser aproximadamente, continuar sendo 100. Então vai ficar 1 aqui e 100 aqui, aproximadamente. Tá certo? E o que resulta nisso, então? Resulta que eu vou ter duas funções, matematicamente falando, eu vou ter duas funções multiplicadas, certo? Uma função vai ter uma frequência menor, certo? Então, acompanha essa linha tracejada, que ela vai ter uma frequência menor. Vai ser essa delta ômega aqui. A outra vai ter uma frequência maior, que é o nosso 100 aqui, do exemplo que eu falei. Tá certo? Essa frequência menor, ela vai estar modulando a amplitude desse movimento. Ó, sempre que eu multiplico, né, um fator por outro, esse fator modula o outro. Então esse cosseno aqui vai modular essa amplitude 2A aqui do movimento. Tá certo? Agora eu vou mostrar para vocês o que eu estou falando. Tá certo? Só um minuto. Aqui então eu fiz essa conta, certo? Para valores de um dos ômegas, né? Um dos ômegas tem valor de 1,2 aproximadamente, e o outro ômega eu vou varrendo de 0 até 2. Então, num dado momento, ele vai passar próximo do 1,2. Quando isso acontecer, vejam que interessante. Primeiro vocês vão ver e depois vocês vão ouvir. Bem lento aqui. Então, ó, esse movimento é um movimento qualquer. Eu estou somando duas oscilações. Por enquanto a frequência ômega 1 é 1,2, a frequência ômega 2 está em 0,12. Né? Agora, reparem o que vai acontecendo conforme a frequência vai chegando próxima a 1,2. Então, notem, como eu discuti, em muitos casos aqui, o movimento não vai ser periódico, mas em algum deles, o movimento vai passar a ser periódico para determinados valores, né, de razão entre ômega 1 e ômega 2. Então, vou aumentar um pouquinho a velocidade.
para chegar perto do nosso ômega, nosso 1.2. Mais rápido. Tá chegando. Vamos lá. Deixa chegar em 1, que eu vou diminuir a velocidade para vocês acompanharem. Que beleza. Pronto. Chegando em 1, ó, tá perto de 1.2. Olha o que começa a acontecer. Esse é o fenômeno do batimento. Olha que interessante. Amplitude maior, modulada por uma frequência menor. Amplitude modulada por uma frequência menor. Quando chegar em 1.2 exatamente, obviamente vai ser um movimento único. Aí. E depois ele vai passar de 1.2, ó, e vai voltar, porque o que importa é a diferença entre eles, né? Então ele vai voltar a ser um batimento. Bastante interessante, né? E depois, conforme vai se afastando, o movimento passa a ser um movimento qualquer. Agora eu vou mostrar um vídeo que eu gravei no meu celular para vocês, tá certo? Onde vocês agora vão ouvir o batimento. Eu espero que vocês percebam esse som indo e voltando com uma frequência menor do que a frequência do próprio som. Então eu vou mostrar aqui para vocês, só um minuto. Tá aqui, ouçam. Essa é a frequência Lá, né? 442. Percebem? Vou chegar mais próximo. Agora estão exatamente com frequências iguais, vocês não percebem. Agora, ó, diminui 1. Bacana, né? Então, senhores, é isso. Por fim, gostaria só de falar... Peraí, deixa eu voltar aqui. Por fim, eu gostaria só de falar então sobre... Só para mencionar, né, a série de Fourier. A superposição, então, dessas oscilações, elas são também importantes na geração de funções. Por exemplo, se a gente quiser gerar uma função quadrada, né, a gente pode somar desde que nós escolhamos esses coeficientes A e B de uma forma conveniente, não pode ser qualquer um, mas com esses coeficientes A e B escolhidos de forma conveniente, nós podemos reproduzir qualquer função. Aqui é uma onda quadrada, simplesmente somando senos e cossenos. Aqui eu peguei, nessa figura, nesse slide, nós temos o termo 1, que não é uma aproximação muito boa, mas se eu já aumentar para 3, começa a melhorar. Quando eu pego 15 termos, olha que interessante. E isso vai indo conforme, tanto melhor quanto o número de termos que eu pegue. Tá certo?
Então nós vamos voltar a falar sobre série de Fourier quando falarmos sobre ondas, entrarmos no assunto de ondas, mas então por enquanto é só. Essa foi a terceira parte de oscilações, tá legal? Na próxima aula nós falaremos sobre oscilações amortecidas, vamos falar também sobre ressonância, oscilações forçadas e ressonância, e vibrações. Vibrações talvez não. Vibrações tá, só quando eu falar sobre ondas. Então, por enquanto é isso. Tá legal, senhores? Um abraço e até a próxima. E bons estudos. Ah, só uma coisa. Para quem assistiu essa aula até o final, fica o recado. Eu vou dar um jeito de tentar resolver ou fazer os gabaritos dos exercícios que eu proponho, tá certo? E gravar a resolução deles. Não os das listas, os das listas, mas aqueles que eu proponho nos slides, tá certo? Então, até mais, pessoal. Um abraço.